Fala pessoal, Prof. Renan aqui trazendo mais uma aula de resolução de questões para certificações financeiras. E apenas lembrando, tá? O curso completo vocês encontram no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados. No mais, peço aí para vocês deixarem o like, né? Se inscreverem no canal e vamos lá então para as questões de hoje. Um banco múltiplo que tenha a carteira de arrendamento mercantil e a carteira de investimento, ou seja, né, banco múltiplo aqui, ele está com duas carteiras, uma de arrendamento e a outra aqui de investimento. Ele é autorizado a quê? Lembrando, né, que um banco múltiplo ele pode fazer tudo aquilo que as suas carteiras, as carteiras que o compõem, elas podem fazer. Então, arrendamento mercantil, o que o arrendamento mercantil ele vai fazer? Ele vai operar aqui com leasing, né, que é uma forma de aluguel. E investimento? Bom, o investimento vai ter participação societária de caráter temporário, financiamento de capital giro, capital de fixo, administração de recursos de terceiros, né? São essas atividades aqui do banco de investimento, além de também captar através de depósito a prazo. Captar via depósito à vista? Não, né? Só se ele tivesse uma carteira comercial. E aqui citou duas e não a carteira comercial. Administrar recursos de terceiros? Sim, porque aqui, né, o banco de investimento, ele pode. Por ser um banco múltiplo, ele pode oferecer todos os serviços bancários, só se ele tiver todas as carteiras, tá? Não foi o caso aqui. Oferecer serviços de pagamento de tributos? Não, tá? Não vão ser essas duas carteiras aqui que vão permitir isso daqui. Então, resposta mesmo, na letra B, administrar recursos terceiros. Um determinado operador de mercado toma conhecimento de uma grande operação que está sendo executada por um cliente. A partir disso, ele executa uma ordem para si próprio antes de executar a do cliente, objetivando lucrar com isso. Nesse caso, o operador, o que ele fez? Quando ele se coloca na frente, quando ele corre na frente para colocar uma ordem sua antes da do seu cliente, né, para obter algum tipo de vantagem, por ter conhecimento que a ordem do seu cliente vai ser grande, que vai influenciar o mercado, ele faz o chamado front running, se colocando na frente, tá? Bom, nesse caso, o que o operador ele fez, né? É uma prática comum no mercado financeiro, não apresentando irregularidades? Tem irregularidade, tá? É uma prática ilegal. É chamado de insider trading, sendo uma prática vedada no mercado financeiro. Insider trading é negociar com informações privilegiadas, não é isso. É uma prática permitida, não é. E é ilegal, tá? É antiética? É, mas ela não é permitida. É chamado de front running, sendo uma prática vedada no mercado financeiro. Perfeito, letra D. Considere dois títulos que tenham os mesmos prazos de vencimento e remuneração. Contudo, um dos títulos segue o regime de capitalização simples e o outro segue o regime de capitalização composta, né? Um é juros simples e o outro é juros compostos. Em relação ao resgate desses títulos, é correto afirmar que, se os títulos forem resgatados depois de completar o primeiro período de capitalização, então o título com regime de capitalização simples terá a maior rentabilidade. Se eles forem resgatados depois, né, do primeiro período de capitalização, os juros compostos eles trarão mais juros, né, porque eu gero juros sobre juros. Então essa daqui está errada. Se eles forem resgatados antes de completado o primeiro período de capitalização, então o título com regime de capitalização simples terá maior rentabilidade. Sim, antes de completar o primeiro período, né, por conta do cálculo que é feito, eu vou ter uma remuneração maior em juros simples, mas é só antes do primeiro período. A partir do segundo período de remuneração, aí juros compostos já trazem uma maior rentabilidade. Então, resposta aqui na letra B. E o que seria esse primeiro período? Por exemplo, eu peguei um investimento que paga juros mensais. Então, peguei aqui no momento zero, e para ele começar a calcular juros, vamos supor que a taxa de juros seja de 1% e eu coloquei R$ 100. Para ele começar a pagar juros, eu preciso de um mês. E aí ele vai pagar 101. Aqui no primeiro período, 2 meses aqui, né? Deixa eu só apagar aqui. 2 meses aqui. Aqui no primeiro período, eu vou ter o mesmo resultado para juros simples e compostos, porque em ambos os casos eu estou considerando 1% sobre R$ 100. No segundo período, eu já vou ter um resultado maior para juros compostos, porque eu estou considerando agora 1% sobre 101 para os juros compostos e estou considerando 1%
para R$ 100 nos juros simples. Então o resultado para juros compostos vai ser maior no segundo período. Mas se eu resgatar antes de completar esse primeiro período aqui, aí eu vou ter uma remuneração maior nos juros simples, né? Porque nos juros compostos vai ser menor devido ali ao cálculo que a gente tem que utilizar de potências. Ambos os títulos terão a mesma rentabilidade independentemente do momento que forem resgatados. Não, eles só vão ter a mesma rentabilidade no primeiro período. Se os títulos forem resgatados antes de completar o primeiro período, então juros compostos terá a maior rentabilidade? Não, nesse período aqui é juros simples que tem a maior rentabilidade. Em geral, o retorno de uma aplicação financeira está inversamente relacionado com sua. Volume, liquidez, custo ou benchmark. Geralmente o retorno ele é inversamente relacionado com a liquidez. Então, quanto mais liquidez eu tenho, menos retorno eu tendo a ter, né? Porque eu não tenho ali um risco presente que é o risco de liquidez. E se eu não tenho tanto risco assim, o retorno exigido ali não é tão grande. Mas a partir do momento que eu passo a ter risco, nessa situação aqui, o risco de liquidez, eu começo a exigir uma compensação, um retorno que ele é maior. Por isso que a relação ela é inversa. O número de cotas de um fundo de investimento diminui em determinado dia se o fundo de investimentos ele é dividido em cotas, né? E essas cotas elas podem aumentar em um dia ou podem diminuir. Se eu ter mais investidores entrando naquele fundo, eu vou aumentar o número de cotas. Por outro lado, se eu tiver investidores que estão saindo, eu vou ter uma diminuição no número de cotas, tá? Se ocorrer uma desvalorização do fundo, eu não tenho diminuição nas cotas, eu tenho diminuição no valor da cota, tá? Mesma situação aí em desvalorização dos ativos do fundo. Houver mais resgates do que aplicações. Perfeito, eu tenho mais pessoas saindo, né, do que entrando. Então, vai acontecer uma diminuição no número de cotas. E se eu tiver mais aplicações, eu tenho um aumento no número de cotas. A caderneta de poupança, ela oferece uma remuneração atrelada. Bom, como é que funciona a remuneração da poupança? A gente tem duas situações, né? Quando a taxa Selic ela está acima de 8,50% ao ano e quando ela está igual ou abaixo de 8,50% ao ano. E aí, se ela está acima de 8,50%, a remuneração da poupança é 0,50% ao mês, mais TR. E se ela está abaixo de 8,50% ao ano, a remuneração é 70% da Selic, da meta da taxa Selic, mais TR. Então ela tem uma remuneração atrelada a uma taxa fixa? Não necessariamente, né? Porque na primeira situação é fixo, esse 0,50 aqui. Já na segunda, ele é referenciado na meta da taxa Selic. Então não. A taxa DI? Não, a gente nem falou da taxa DI. A taxa referencial? Sim. Nas duas situações, né, a remuneração está atrelada à TR. Então tá aí a resposta e a inflação não, né? A TR. A taxa cobrada em um plano de previdência complementar aberto que possui o objetivo de remunerar o serviço de gestão profissional de recursos e o pagamento dos prestadores de serviço é denominado de. Né? Essa taxa é semelhante à taxa que a gente tem em fundos de investimento, né? Tanto que o nome é o mesmo. A gente está falando aqui da taxa de administração. É ela que vai remunerar aqui esses prestadores de serviço, o serviço de gestão profissional também dos recursos, tá? Então, resposta aí na letra A.